As medidas de prevenção devem contemplar a avaliação periódica da exposição, orientação dos trabalhadores quanto aos riscos decorrentes da exposição à vibração e a utilização adequada dos equipamentos de trabalho, bem quanto ao direito de comunicar aos seus superiores sobre níveis anormais de vibração observados durante suas atividades. Vigilância da saúde dos trabalhadores focada nos efeitos da exposição à vibração e adoção de procedimentos e métodos de trabalho alternativos que permitam reduzir a exposição a vibrações mecânicas. As medidas de prevenção descritas neste item não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função de particularidades de cada condição de trabalho. As medidas de caráter corretivo devem contemplar, no mínimo, uma das medidas abaixo, obedecida à hierarquia prevista na linha G do subitem 1.4.1 da NR01. No caso de exposição a VMB, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver a substituição de ferramentas e acessórios, a reformulação ou reorganização de bancadas e postos de trabalho, a alteração das rotinas ou os procedimentos de trabalho, a adequação do tipo de ferramenta, do acessório utilizado e das velocidades operacionais. No caso de exposição a VCI, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver o projeto de plataformas de trabalho, a reformulação, a reorganização ou alteração das rotinas ou os procedimentos de organização do trabalho, a adequação de veículos utilizados especialmente pela adoção de assentos antivibratórios, a melhoria das condições e das características dos pisos e pavimentos utilizados para a circulação das máquinas e dos veículos, redução do tempo e da intensidade de exposição diária à vibração e alternância de atividades ou operações que gerem exposições a níveis mais elevados de vibração com outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis. As medidas de caráter corretivo mencionadas não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função das particularidades de cada condição de trabalho. Anexo 3 da NR9, calor. Objetivos: estabelecer os requisitos para avaliação da exposição ocupacional ao agente físico calor quando identificado no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, previsto na NR01 e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção. Campo de aplicação: as disposições estabelecidas neste anexo se aplicam onde houver exposição ocupacional ao agente físico calor. Responsabilidades da organização: a organização deve adotar medidas de prevenção de modo que a exposição ocupacional ao calor não cause efeitos adversos à saúde do trabalhador. A organização deve orientar os trabalhadores especialmente quanto aos seguintes aspectos: fatores que influenciam os riscos relacionados à exposição ao calor, distúrbios relacionados ao calor, como exemplos de seus sinais e sintomas, tratamentos, entre outros. Necessidade de informar ao superior hierárquico ou ao médico a ocorrência de sinais e sintomas relacionados ao calor, medidas de prevenção relacionadas à exposição ao calor de acordo com a avaliação de risco da atividade, informações sobre o ambiente de trabalho e suas características, situações de emergências decorrentes da exposição ocupacional ao calor e condutas a serem adotadas. Devem ser realizados treinamentos periódicos anuais específicos quando indicados nas medidas de prevenção. A avaliação preliminar da exposição ocupacional ao calor deve considerar os seguintes aspectos quando aplicáveis: a identificação do perigo, a caracterização das fontes geradoras, a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, identificação das funções de determinação do número de trabalhadores expostos,
caracterização das atividades e do tipo de exposição, considerando a organização do trabalho, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativo de possíveis comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados aos perigos identificados disponíveis na literatura técnica. A decisão das medidas de prevenção já existem. Descrição aqui, ó. Descrição das medidas de prevenção já existentes. Características dos fatores ambientais e demais condições de trabalho que possam influenciar na exposição ao calor e no mecanismo de trocas térmicas entre trabalhador e o ambiente. Estimativas do tempo de permanência em cada atividade e situação térmica às quais o trabalhador permanece exposto ao longo de sua jornada de trabalho. Taxa metabólica para a execução das atividades com exposição ao calor e registros disponíveis sobre a exposição ocupacional ao calor. A avaliação preliminar deve subsidiar a adoção de medidas de prevenção sem prejuízo de outras medidas previstas nas demais normas regulamentadoras. Se as informações obtidas na avaliação preliminar não forem suficientes para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implementação de medidas de prevenção, deve-se proceder à avaliação quantitativa para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de avaliação preliminar, b. dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional N06 NHO 06, segunda edição da Fundacentro, nos seguintes aspectos: determinação de sobrecarga térmica por meio do índice IBUTG. Isso aqui é importante, parece. IBUTG, índice de bulbo úmido termômetro de globo. Índice de bulbo úmido termômetro de globo. Equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos nos locais avaliados. Procedimento quanto à conduta do avaliador e medições e cálculos. A taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação da atividade realizada pelo trabalhador com as operações apresentadas no quadro 3 deste anexo. Caso uma atividade específica não esteja apresentada no quadro 3 deste anexo, o valor da taxa metabólica deve ser obtido por associação com atividade similar do referido quadro. Na impossibilidade de enquadramento por similaridade, a taxa metabólica também pode ser estimada com base em outras referências técnicas, desde que justificadas tecnicamente. Para atividades em ambientes externos sem fontes artificiais de calor, alternativamente ao previsto nas alíneas B, C e D do subitem 3.3, poderá ser utilizada a ferramenta da Fundacentro para estimativa do IBUTG, se disponível. Medidas de prevenção. Medidas preventivas. Sempre que os níveis de ação para exposição ocupacional ao calor estabelecidos no quadro 1 forem excedidos, devem ser adotadas pela organização uma ou mais das seguintes medidas: disponibilizar água fresca, outro líquido de reposição adequado, incentivar sua ingestão e programar os trabalhos mais pesados, acima de 414 watts, preferencialmente nos períodos com condições térmicas mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram riscos adicionais. Para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, além do subitem 4.1.1, o empregador deve fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Medidas corretivas. As medidas corretivas visam reduzir a exposição ocupacional ao calor a valores abaixo do limite de exposição.
Quando ultrapassados os limites de exposição estabelecidos no quadro 2, devem ser adotadas pela organização uma ou mais das seguintes medidas corretivas: adequar os processos às rotinas ou às operações de trabalho, alternar operações que gerem exposições a níveis mais elevados de calor com outras que não apresentem exposições ou impliquem exposições a menores níveis, resultando na redução da exposição, e disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, termicamente mais amenos, que possibilitem pausas espontâneas, permitindo a recuperação térmica das atividades relacionadas em locais abertos e distantes de quaisquer edificações ou estruturas naturais ou artificiais. Para os ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, além do subitem 4.2.2, a organização deve adaptar os locais e postos de trabalho, reduzir a temperatura ou a emissividade das fontes de calor, utilizar barreiras para o calor radiante, adequar o sistema de ventilação do ar e adequar a temperatura e a umidade relativa do ar. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, previsto na norma regulamentadora 07, deve prever procedimentos e avaliações médicas, considerando a necessidade de exames complementares e monitoramento fisiológico quando ultrapassados os limites de exposição previstos no quadro 2 deste anexo e caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica dos trabalhadores expostos ao calor. Fica caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica com possibilidade de lesão grave à integridade física ou à saúde dos trabalhadores, quando não forem adotadas as medidas previstas no item 4 deste anexo ou quando as medidas adotadas não forem suficientes para a redução do risco. A climatização. Para atividades de exposição ocupacional ao calor acima do nível de ação, deve ser considerada a aclimatização dos trabalhadores descritas no PCMSO. Quando houver a necessidade de elaboração de plano de aclimatização dos trabalhadores, devem ser considerados os parâmetros previstos na NHO 06 da Fundacentro ou outras referências técnicas emitidas por organização competente. Procedimento de emergência. A organização deve possuir procedimento de emergência específico para o calor, contemplando os meios e recursos necessários para o primeiro atendimento ou encaminhamento do trabalhador para atendimento e informação de todas as pessoas envolvidas nos cenários de emergência. Aqui tem o quadro 1, nível de ação para trabalhadores aclimatizados. O que é que eu entendo disso? Porra nenhuma. Não tô entendendo nada. Mas enfim, vamos passar para frente que eu não vou entender essa porra mesmo. Olha, tô entendendo nada. IBUTG máximo. O que é que esse aqui é? Pra merda, não tô sem lá. Que diabo que tá dizendo nesse quadro? Os limites estabelecidos são válidos apenas para trabalhadores com os investimentos que não incrementem a IBUTG médio, conforme correções previstas no quadro 4 desse anexo. Os limites são válidos para trabalhadores com aptidão para o trabalho conforme a avaliação médica prevista na NR 06. Taxa metabólica por tipo de atividade. Agora isso aqui pode ser que caia. Em repouso, a taxa metabólica é de 100 watts. Trabalho leve com as mãos, 126. Trabalho moderado com as mãos, 153. Trabalho pesado com as mãos, 171. Trabalho leve com o braço, 162. Trabalho moderado com o braço, 198. Trabalho pesado com um braço, 234. Trabalho leve com dois braços, 216. Trabalho moderado com dois braços, 252. Trabalho pesado com dois braços, 288. Trabalho leve com braços e pernas, 324. Trabalho moderado com braços e pernas, 441. Trabalho pesado com braços e pernas, 603. Em pé, agachado ou joelho. Em repouso, 126, trabalho leve moderado com as mãos, 153, trabalho moderado com as mãos, 180, trabalho pesado com as mãos, 198,
Trabalho leve com um braço, 189. Trabalho moderado com um braço, 225. Trabalho pesado com um braço, 261. Trabalho leve com dois braços, 243. Trabalho moderado com dois braços, 279. Trabalho pesado com dois braços, 315. Trabalho leve com o corpo, 351. Trabalho moderado com o corpo, 468. Trabalho pesado com o corpo, 630. Em pé em movimento andando. Andando no plano, sem carga, a 2 km por hora, 198. 3 km por hora, 252. 4 km por hora, 297. 5 km por hora, 360. Com carga de 10 kg a 4 km por hora, vai para 333. Com a carga de 30 kg a 4 km por hora, 450. Correndo no plano, 9 km por hora, 778. 12 km por hora, 873. 15 km por hora, 990. Subindo rampa sem carga, com inclinação de 5 graus, 4 km por hora dá 324. 15 com inclinação de 15 graus, né? E 3 km por hora, 378. Com inclinação de 25 graus e 3 km por hora, 540. Com carga de 20 kg, com inclinação de 15 graus a 4 km por hora, dá 486. Inclinação de 25 graus a 4 km por hora, 738. Descendo rampa de 5 km por hora sem carga, com inclinação de 5 graus, 243, com 15 graus, 253, 25 graus, 324. Subindo escada, 80 degraus por minuto, altura do degrau de 17 centímetros, sem carga, dá 522, com carga de 20 kg, 648. Descendo escada de 80 degraus por minuto, altura do degrau de 17 centímetros, sem carga, 279, com carga 400, carga de 20 kg, 400. Trabalho moderado de braços, varrer, trabalho em almoxarifado, 320. Trabalho moderado em levantar ou empurrar, 349. Trabalho de empurrar carrinho de mão no mesmo plano de carga, 391. Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos nos braços, trabalho com foice, 495. Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos, remoção com pá, abertura de valas, 524. Incrementos de ajustes do IBUTG médio para alguns tipos de vestimentas. Tipo de roupa: uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida, 0. Macacão de tecido, 0. Macacão de polipropileno SMS, 0,5. Macacão de poliolefina, 2. Vestimenta macacão forrado de tecido duplo, 3. Avental longo de manga comprida impermeável a vapor, 4. Macacão impermeável a vapor, 10. Macacão impermeável a vapor sobreposto à roupa de trabalho, 12. E acabou essa porra.